Página 266, a gente vai falar hoje sobre equilíbrios iônicos. Na verdade, a gente vai meio que deixar um de cantinho, né? Existe um equilíbrio iônico super importante, mas a gente vai falar dele depois. Hoje a gente vai falar de equilíbrios iônicos de uma forma geral e nas próximas aulas a gente vai entrar em equilíbrio iônico da água. E aí a gente vai falar de pH e pOH e algumas outras coisas. Então, por agora, a gente vai falar de equilíbrios iônicos importantes. E aí depois, né, nas próximas aulas, a gente vai falar do equilíbrio iônico mais importante que tem, que é o equilíbrio iônico da água e as escalas de pH e pOH. Gente, essa parte toda, né, da fisicoquímica, todo esse pedaço da fisicoquímica, vem se tornando cada vez mais qualitativo do que quantitativo. Então, em todos os vestibulares, eles estão se preocupando mais com o entender o processo, por que isso acontece, por que aquilo não acontece, do que fazer conta. Mas alguma continha sempre vai aparecer no meio do caminho. Então, assim, a gente vai fazer cada vez menos conta, a gente vai tentar entender melhor o porquê das coisas e fazer menos conta, mas ainda assim vai ter que ter algumas continhas. Bom, quando a gente fala de equilíbrio iônico, a gente vai falar basicamente dos ácidos. E nas próximas aulas a gente vai acabar falando da água. As bases, quando solúveis, elas são 100% ionizadas, são 100% dissociadas. Os cátions e ânions das bases simplesmente se separam e pronto. Quando bases fracas, a gente estuda o KPS, a constante do produto de solubilidade, porque daí a gente vai ver quanto que a base se dissolve e quanto que a base não se dissolve. Existe uma base que a gente estuda o equilíbrio iônico, que é a amônia. Por quê? Porque a amônia é o único composto que é básico e não é iônico. Então ele sofre ionização. E aí a gente pode descrever o equilíbrio iônico da amônia. Então, quando a gente, vamos dizer assim, porque a próxima aula é água, vamos excluir a água por enquanto. Pensando em todos os outros equilíbrios iônicos, tem uma base, os ácidos. De relevante, dos equilíbrios iônicos relevantes, a gente vai trabalhar basicamente com os ácidos. Bom, os ácidos fortes, eles vão ter uma constante de ionização muito alta. Por quê? Porque o sistema vai estar deslocado para o produto. Os ácidos moderados e fracos, aí eles vão ter constantes menores do que 1. Então, quando eu pensar num ácido, quanto maior o valor da sua constante, e aí eu já vou usar a letrinha aqui, né? Para os ácidos, em vez de usar Kc, K de equilíbrio, a gente já chama de Ka, constante do ácido. Então o ácido ele é tão especial no equilíbrio iônico que justamente ele tem lá uma nomenclatura só para ele. A gente já chama de Ka. Então, para os ácidos, quanto maior o valor do seu Ka, maior a sua força. Então, ácidos fortes vão possuir Ks maiores do que 1. Ácidos moderados e fracos vão possuir Ks menores do que 1, ou os moderados muito próximo a 1. Né? Porque o moderado é quando a ionização fica ali entre 5% e 50%. Então, se ele estiver bem perto de 50% de ionização, então o K vai ficar bem próximo de 1. Mas Ks maiores do que 1 para os ácidos indica que o ácido é forte. Ks menores do que 1 para os ácidos indica que ou ele é moderado ou ele é fraco. Quanto menor o valor do K, mais fraco ele é. Então a gente pode assumir, né, o inverso. Quanto maior o valor do seu K, da sua constante ácida, maior a sua força.
Os ácidos fracos, eles vão ser estudados por Oswald e pela lei de diluição de Oswald. Lei de diluição de Ostwald. O Oswald, na verdade, ele percebeu que matematicamente ele podia fazer uma gambiarra, então uma gambiarra matemática, para que o estudo das constantes dos ácidos fosse muito mais simples do que o estudo geral, vamos dizer assim. Então, quando a gente estuda ionização do ácido, tem uma saída. A gente pode montar aquela tabelinha, início, reage, equilíbrio da aula passada, fazer as contas e pronto. Só que o Oswald percebeu que para os ácidos fracos, a lei de diluição era muito mais prática, era muito mais fácil de trabalhar do que ficar trabalhando com a tabelinha início, reage, equilíbrio. Bom, aqui, né, eu achei que eu ia conseguir deixar um espacinho para a gente montar a tabela, mas ficou muito pequeno. Vai, dá um print ou... Bom, quase não tem nada aí, né? Eu acho que quem está copiando já deve ter até terminado de copiar, né? O David está na pose do Sayajin. Todo mundo copiou, a Letícia já mandou um joinha, a Isa já chacoalhou a cabeça. Então, ó, embaixo aí, eu vou montar a tabelinha de equilíbrio para os ácidos. Então, se a gente pensar numa equação genérica de um ácido qualquer, HA, onde A é o ânion, a ionização, para formar o equilíbrio iônico dos ácidos, a ionização do ácido sempre vai ser desse tipo. E aqui, ó, vou marcar uma OBS. Para qualquer ácido, a primeira ionização é que determina a quantidade de H+. Então, toda vez que você for estudar a quantidade de H+ de um ácido, sei lá, H3PO4, ele tem 3 Hs, ele pode sofrer 3 ionizações. Gente, esquece essa bobagem. Para determinar a quantidade de H+, eu vou estudar a primeira ionização. Então, eu vou estudar o ácido, liberando um H+ e formando um A-. Então, um ácido vai liberar um H+ e o A-. Mas e no H3PO4 ele não poderia liberar 3 Hs? Eu não tenho que considerar os 3 Hs para medir a quantidade, para determinar pH? Não. A primeira ionização é muito mais significativa do que a segunda, a terceira. Então, quando você vai estudar as ionizações, a primeira ionização é quem manda. Todas as outras, em relação à primeira, é desprezível. Para você ter uma ideia, a ordem de uma para outra é na casa do 10⁻⁴. Então, toda vez que você for estudar, né, uma segunda ionização, ela vai ser no mínimo na ordem de 10⁻⁴ menor do que a primeira ionização. Então, 10⁻⁴ é 10.000 vezes menor. Então, como é 10.000 vezes menor, é uma diferença muito grande. Então, acaba se tornando desprezível essas segundas, terceiras, quarta, quinta ionização. Então, no ácido, para a gente, a primeira ionização é importante, é a mais importante. Então, se eu for escrever uma reação para mostrar a ionização de um ácido, ela vai ser isso aqui. Mas eu tenho 2 Hs, 3 Hs, tanto faz. Essa é a representação de todas as ionizações de ácido. A gente pode genericamente considerar isso. Bom, se a gente montar aquela tabelinha de início, reage,
e equilíbrio, o que eu tenho no início, o que aconteceu ao longo da reação, para a gente chegar no equilíbrio. O Oswald, em vez de calcular equilíbrio químico com essa tabelinha, ele substituiu letras nessa tabelinha e criou uma fórmula que ele chamou de lei de diluição de Oswald. Então, assim, ó, se eu considerar uma concentração inicial de ácido, nada de H+, e nada de Anion- no começo, quanto que vai reagir da concentração inicial? Vai reagir uma porcentagem, um grau de ionização, que a gente aprendeu na semana passada, que é o alfa. Então, aqui, ele vai gastar alfa vezes a concentração inicial. Bom, se aqui gasta alfa vezes a concentração inicial, e a proporção é de 1 para 1, aqui eu vou produzir esse alfa vezes a concentração inicial. E aqui também é 1 para 1, então aqui eu também vou produzir alfa vezes a concentração inicial. Quanto que vai sobrar no equilíbrio? A concentração inicial menos isso aqui. Então, a concentração inicial menos alfa vezes a concentração inicial. Aqui, ó, eu já vou pôr a concentração inicial em evidência. Então, vai ser a concentração inicial vezes 1 menos alfa. Tudo bem? Ó, pus em evidência. Todo mundo aqui, sem problema? Pus o alfa, a molaridade inicial em evidência. Aqui eu não tinha nada, então sobrou alfa vezes a concentração inicial. E aqui eu não tinha nada, sobrou alfa vezes a concentração inicial. Então o Oswald escreveu isso e ele falou o seguinte, ó, para uma constante ácida, a fórmula para determinar essa constante, eu posso trabalhar com a tabelinha, se vocês gostarem da tabelinha, tiver prática, pode fazer pela tabelinha, mas eu posso escrever isso numa fórmula. Vai ser alfa ao quadrado vezes a concentração inicial ao quadrado, porque é produtos, então vai ser esse vezes esse, ó, não são iguais, então esse vezes esse, ele é ao quadrado, dividido pela concentração inicial vezes 1 menos alfa. Então, ó, a concentração inicial aqui está multiplicando, eu posso cortar, mas o alfa está subtraindo, então eu não posso cortar alfa, hein? Pelo amor de Deus, não vai me fazer essa bobagem. Né? Eu vou cortar o alfa aqui, dá 1 menos 1, dá 0. Isso, animal, né? Então, eu chamo a Tamira se você fizer isso. Então, aqui está subtraindo, ó. Não pode cortar o alfa. Então, aqui ficou, ó, alfa ao quadrado vezes a concentração inicial, dividido por 1 menos alfa. Então, se num exercício ele te der a concentração inicial e o alfa de um ácido, eu tenho um ácido moderado com 20% de grau de ionização. Então o alfa é 20 sobre 100, 20%. E a concentração inicial, 2 mols por litro. Qual é a constante disso? Bom, vai ser 20% ao quadrado vezes 2 dividido por 1 menos 0,2, né? Porque 20 sobre 100 vai dar um 0,2 ali. E aí você consegue calcular direto a constante. Você não precisa montar a tabelinha do que tem no início, do que reage e o que chega no equilíbrio. Bom, Oswald fez uma fórmula para fazer alguma coisa que a gente já sabia. Né? O Oswald é quase um físico. Né? Ele transforma um negócio fácil, que era montar uma tabelinha, em uma fórmula. Né? Então, o Oswald era um físico-químico, mas aí você dá ênfase no físico, porque ele gostava de transformar coisas simples em fórmulas. Mas Oswald tem a sua, né, tem o seu valor, vamos dizer assim. Qual é o valor do Oswald? O Oswald, na verdade, por montar isso aqui, ele não ficaria famoso. A gente ia esquecer ele. Todo mundo ia preferir montar a tabelinha e resolver montando a tabelinha do que ficar decorando uma fórmula que funciona para um caso de vários. Né? Então, a gente meio que esqueceu o Oswald. O Oswald só que ficou famoso por quê? Porque ele provou matematicamente que esse 1 menos alfa para ácidos fracos, alfa menor do que 5%, 1 menos alfa
você pode aproximar para 1 sem prejuízo no valor da constante. Então, você pode aproximar 1 menos alfa para 1, e isso não vai causar prejuízo na conta. Não vai causar erro matemático e não vai causar erro sequer de arredondamento. Então, ele prova que o problema, quando você faz essa aproximação, vai ultrapassar a quinta casa decimal. Então, o primeiro erro numérico que vai aparecer na constante vai estar lá na quinta casa depois da vírgula. Gente, pelo amor de Deus, ninguém precisa trabalhar com uma precisão de 5 casas depois da vírgula. Então, se o erro só vai aparecer na quinta casa depois da vírgula para frente, usar o 1 menos alfa aproximadamente 1 vai facilitar muito a sua vida. Vai facilitar muito a sua vida e vai facilitar muito a sua vida aqui, ó. Mesmo que você decida só resolver ionização de ácidos pela tabelinha. Mesmo que você decida fazer a ionização de ácidos pela tabelinha, substituir esse 1 menos alfa por 1 vai fazer com que essa sua resolução, com que o processo para chegar nos dados seja muito mais rápido. Então, Oswald, ele foi importante por quê? Porque ele provou que matematicamente o 1 menos alfa aqui pode ser substituído por 1 para ácidos fracos sem prejuízo matemático. E aí ele chega a uma conclusão que a constante do ácido fraco vai ser alfa ao quadrado vezes a concentração inicial. E por que isso se chama lei da diluição de Oswald? Porque justamente em cima dessa fórmula ele vai estudar o que aconteceria com uma diluição de um ácido. Então aqui entra o nome propriamente dito. Quando ele escreve essa fórmula, né, quando ele faz essa fórmula aqui, a gente consegue então estudar a lei da diluição. O que era diluição mesmo? Você lembra lá quando você estudou soluções? Com quem que você estudou soluções esse ano? Não lembro. Foi comigo? Com credo. Com credo? Então, ó, lembra lá do credo? Ensinando diluição? Como que o credo ensinou diluição? Toda vez que você aumentar o volume de uma solução, a concentração diminui. O volume e a concentração são grandezas inversamente proporcionais. Não foi isso que ele disse? Então, quando eu falar de diluição, eu estou mexendo em quem aqui, ó, nessa equação? Quem que vai sofrer com a diluição? Quem que vai mudar na diluição? Olhando para essa equação aqui. Fiz uma diluição. Quem que muda? David liberou o microfone e segurou lá. Vai, David. Fala. Sem medo de ser feliz. A concentração? A concentração. Muito bem. Muito bem. Então, se eu fizer uma diluição, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa concentração e vou diminuir. Só que ele percebeu o seguinte. Toda vez que ele faz uma diluição de um ácido, o alfa aumenta. Por quê? Porque aqui, ó, eu não tenho um produto entre os dois e o resultado tem que ser constante. Então, o Oswald determinou o seguinte: em qualquer solução iônica, qualquer equilíbrio iônico, se você diluir os participantes do equilíbrio iônico, se você diminuir a concentração inicial, vai aumentar o alfa, vai aumentar a quantidade de partículas ionizadas. Então, se você vai diluindo, você vai diminuindo a concentração, o número de partículas que vão sofrer ionização vão ficar cada vez maiores. Só que a constante é fixa, a constante não muda. O valor final da constante é sempre o mesmo. Então, aqui você vai estar diluindo, você vai estar aumentando o volume de solução, você vai estar aumentando o grau de ionização das moléculas, né? Então você aumenta o volume, diminui a concentração, e aí você aumenta o grau de ionização, você aumenta o número de partículas que vai sofrer a ionização, que vai formar um composto iônico. Mas no final você não vai ter mais íons na solução. Aí você vai falar, caramba, como assim, Alvânio? Você acabou de falar que vai aumentar a ionização? Então, mas você vai aumentar a ionização e também vai aumentar o volume total da solução. Então você vai pôr água,
aquele composto vai sofrer mais ionização, ele vai liberar mais íons, sei lá, no caso do ácido ele vai liberar mais H mais e ânion menos, só que a concentração final dessas coisas não aumenta. Por quê? Porque para você provocar esse processo, para você fazer a diluição, você tem que aumentar o volume final da solução. Então você vai aumentando o volume final da solução, vai acontecendo a ionização, só que eles não vão ficando mais concentrados. Eu não aumento a concentração de íons, mas eu aumento o número de íons. E isso é importante lá nos estudos do Oswald, para que você consiga direcionar alguma coisa para uma diluição que ele chamava de infinita. O que é uma diluição infinita? É quando, por exemplo, você pega um ácido e você caminha com a concentração do ácido próximo à concentração de H+ da água pura. Então, por exemplo, ó, peguei ácido sulfúrico, 98%. Tô ficando rouco, né? Só que me faltava agora perder a voz, velho. Tô ficando velho mesmo, credo. Dormir mal uma noite já era, olha. Dormir mal à noite por causa do calor já tá ficando rouco. Que é isso? Por exemplo, você pega um ácido, você pega lá, sei lá, 1 litro de ácido sulfúrico, 98%. Puta, a concentração de íons H+ lá é gigantesca, gigantesca. Né? Aí você pega esse 1 litro e joga em 10 litros de água. Bom, se algum ácido sulfúrico não tivesse ionizado, o que é muito difícil, porque o ácido sulfúrico, né, sofre ionização muito facilmente, mas se alguma molécula não tivesse ionizado, vai se ionizar. Vai liberar mais H+ ainda. Só que o meu volume passou de 1 litro para 10 litros. Então a concentração final lá de H+ vai ficar menor. Aí você pega esses 10 litros com ácido sulfúrico e joga num balde, lá numa bacia com 100 litros. Putz, então aí você vai fazer mais diluição ainda. De novo, se sobrou um ou outro ácido sulfúrico que não sofreu ionização ainda, como você aumentou o volume, você tem mais água, ele vai facilitar esse processo. Vai sofrer a ionização, só que a concentração de H+ não aumenta. Na verdade, a concentração vai ficando cada vez menor porque você está fazendo diluição. Aí você pega isso aí, em vez de jogar lá, pega 100 litros, joga numa caixa d'água de 1000 litros. De novo, até sofre mais ionização, mas a concentração não aumenta. Depois você passa para 10.000 litros, 100.000 litros, 1 milhão, né, de litros, você vai diluindo. Meu, chega uma hora, você fala, isso não é mais ácido. O pH desse cara é quanto? 7. Ele está no neutro. Ele está no mesmo pH da água. Porque a concentração de íons H+, que veio lá do ácido sulfúrico, ficou igual à concentração de H+ da água. Gente, para você ter uma ideia, como era uma ideia bacana para a época, as pessoas usavam isso no sistema público de tratamento de água. A gente não precisa tratar esgoto, né, velho? Tem tanto riozinho, corguinho aí passando na frente. Joga o esgoto da casa no corguinho. O corguinho tem um monte de água, dilui tudo os cocô e, meu, daqui 10 metros ali, ó, o cocô tá tão diluído que você nem vê que é mais cocô. Pronto, acabou. Esse era o saneamento básico, era a estrutura de saneamento básico de muitas cidades, inclusive da cidade de São Paulo. Eu lembro num SPTV, já faz uns bons 5 anos aí que eu vi isso, era o Dia Mundial da Água, não sei o quê, aí uns caras fizeram um levantamento. Gente, na cidade de São Paulo, nenhum córrego, nenhuma nascente na cidade de São Paulo está despoluída depois de 5 metros da sua nascente. Então pensa assim, qualquer lugar da cidade de São Paulo inteira, pega a cidade de São Paulo inteira, qualquer pedaço, meu, vale lá, né, Taim Paulista, na zona central e na zona periférica, não importa. Se você tiver um corguinho, se você tiver uma nascente, e se você andar 5 metros da nascente está aqui, você andou 5 metros, se você fizer a análise da água, a água já está poluída. Nenhuma fonte natural de água de São Paulo, nenhuma nascente no município de São Paulo está limpa depois de 5 metros da sua nascente. Por quê? Porque eles usavam esse conceito. É só jogar mais água, joga mais água, joga mais água, uma hora está diluído a um ponto que você já não consegue mais medir a concentração. O alfa, né, você foi diluindo, o alfa é tão grande que ele sofre 100% da ionização, e aí ele fica 100% ionizado,
e depois você vai diluindo, 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 pronto, acabou. Seu organismo não vai sentir mais a presença desse cara e você não precisa, então, se preocupar em tratar isso, em limpar isso, porque a diluição faria. Hoje, né, eles estão evoluindo, então o que eles fazem agora? Pega todo esse esgoto e direciona para o mar, lógico, né? Porque você viu que deu errado com os rios, então vamos achar um lugar onde tem mais água. Então agora eles pegam esse esgoto e direcionam para o mar para resolver o problema, né? Então, mas alguns países sérios, tipo França, por exemplo, conseguiu recuperar os 2 principais rios de Paris num sistema, né, muito rígido. Então, qualquer construção nova tinha que ter uma rede de esgoto ligada a uma estação de tratamento. As antigas, eles foram bloqueando mesmo, tampando, pegava rolha e tampava lá as saídas de esgotos que caíam nos rios e via onde dava problema. E aí construía estação de tratamento onde dava problema. Né? Então, eles tampavam a rede de esgoto do município, eles conheciam. E as que eles não conheciam, eles simplesmente tamparam. Então, tipo, sei lá, uma indústria que estava estabelecida há 150, 200 anos lá, e, eles não tinham, né, nenhuma planta da onde saía aquele cano para chegar lá no rio, eles foram lá e pá, tamparam, entupiu lá e zoou aquela indústria. Então, aquela indústria precisa que o seu esgoto seja ligado na estação de tratamento. E aí eles foram refazendo tudo e conseguiram limpar os rios. Aqui em São Paulo, o PSDB, né, no governo do estado, já anunciou, eles estão, sei lá, uns 30 anos aqui no governo do estado, ele já anunciou que eles iam limpar o Tietê e o Pinheiros umas 1000 vezes, né? Eu acho que toda a campanha, a despoluição do Tietê e do Pinheiros tá em foco, eles usam e falam e, né, afirmam que vão fazer, mas nunca. Quando eu entrei na USP, em 2001, daí em 2002 teve eleição. Nas eleições de 2002, nossa, os professores da USP estavam todos alvoroçados. Assim. Nossa, a gente vai participar do projeto de despoluição do Tietê e do Pinheiros e não sei o que, e criar um sistema lá. Pra vocês terem uma ideia, se a gente parasse de jogar esgoto no Rio Pinheiros, quem já passou em cima do Rio Pinheiros sabe o que é o Rio Pinheiros. Se a gente parasse de jogar esgoto em cima do Rio Pinheiros, os professores da USP desenvolveram um método de ozonização, que é borbulhar o ozônio nesse rio, que em uma semana o rio voltaria à vida. Em uma semana, se você parasse de jogar esgoto no Pinheiros, em uma semana o rio voltaria à vida. Fazendo a aeração e ozonização, você ia fornecendo oxigênio para a demanda biológica de matéria orgânica, essa matéria orgânica ia sofrendo decomposição, em uma semana o Rio Pinheiros estava apto para a vida, então ia voltar peixe, ia começar a voltar, né, mata ciliar e tudo mais. Uma semana, gente. A única coisa que você precisaria fazer é parar de jogar esgoto no coitado do rio. Mas não existe, né? Nosso sistema de saneamento básico é baseado nisso. É jogar esgoto em rio e córrego vão escorrendo e vão desembocando ou no Tietê ou no Pinheiros. Né? E não tem o que fazer. Enquanto você não bloquear isso, não rola. Infelizmente, foi o Oswald que deu essa brilhante ideia a partir do conceito dele que existe uma diluição infinita. Eu não sei os números, mas aí vocês podem pesquisar, o Google está aí para isso. Para você fazer uma diluição infinita com a água, você tem que aumentar o volume em 10 a 7ª vezes. Então, se você tem 1 litro de esgoto, você precisaria de 10 a 7ª litros de água para fazer uma diluição que assim, tornaria esse esgoto, vamos dizer assim, menos problemático. Então, para você ter uma ideia de qual é o volume de água que a gente precisaria para isso dar certo na cidade de São Paulo, pesquisa no Google qual é o volume de esgoto produzido na cidade de São Paulo e multiplica por 10 a 7ª. Esse é o volume de água que você precisaria para essa ideia do Oswald dar certo. A gente não tem esse volume de água, a gente não conseguiria fazer isso. E, gente, eu estou falando de água por dia, né? Então, você precisaria que o fluxo de água que passasse pela cidade de São Paulo fosse esse valor todos os dias. Não basta ser o valor absoluto, né? Então, é um negócio bizarro, mas eles achavam que dava certo. Uma outra coisa que usa esse conceito de diluição infinita é a homeopatia.
Então, qual é o conceito da homeopatia? Eles contam com o efeito de memória da diluição da água. Você pega alguma coisa que te faz mal e joga numa porção pequena de água. Dissolve esse negócio. Aí você pega uma alíquota pequena desse negócio e dissolve numa porção maior de água. E aí pega uma alíquota, um pedacinho disso aí, dissolve de novo, e você vai fazendo sucessivos processos de diluição. Por quê? O negócio que era ruim, que fazia mal para você, diluído na água, ele vai ficar diluído na água e a água em volta vai formar um retículo. Esse retículo, ele é espelhado. Então, se você fizer uma diluição, esse retículo é mantido. E aí você faz uma outra diluição, o retículo é mantido. Então, aquele retículo que, teoricamente, vai programar seu corpo para receber a coisa ruim. E vai ensinar seu corpo a se defender da coisa ruim. Só que ali não vai ter a coisa ruim, a coisa que faz mal. Só vai ter água no formato daquilo. Então, eles usam o conceito de diluição e de efeito memória da solubilidade da água para criar os medicamentos homeopáticos. Muito medicamento homeopático já tem, né, eficácia comprovada em várias instâncias de saúde, né, em vários países diferentes, e a homeopatia se baseia nesse processo. É um processo funcional? É. Você tem efeito comprovado, você tem, né, estudos de controle, placebo e tudo mais, e funciona. Né? Então, eu não consigo, né, falar, como que o nosso corpo é inteligente? Não é só a aguinha lá, ou o açúcar, né, porque nas bolinhas não é água. Então, não. E tem muita gente que assim, melhora muito com homeopatia, e só melhora com homeopatia. Né? Então, não tem para onde fugir. Né? A homeopatia é funcional. Quem não acredita na homeopatia e fala, é só água e não sei o quê. Gente, tá bom, você pode não acreditar, mas a eficácia está comprovada lá. É que nem o Trump agora, vocês viram? Foi internado ontem, porque está com Covid, estava tomando a cloroquina preventiva e mesmo assim pegou o Covid e agora está com febre e falta de ar. Então, agora eu já tenho certeza que Deus não é brasileiro. Porque se aquela peste morrer e a nossa não, eu vou ficar muito chateado. Hashtag chateado com Deus. Porra. Por que os nossos da cloroquina dá certo e o dele não, né? Caraca, velho. Não pode ser brasileiro, Deus. Não pode. Eu tô chateado. Né? Então, você pode, né? Você pode lutar contra a ciência o quanto você quiser. Mas por exemplo, na homeopatia não tem jeito, meu. Eficácia comprovada por vários sistemas, né, diferentes em outros países, sistema de saúde. Foi isso. Não. Obrigado, Diego. Foi certeza que foi o histórico atleta. Pô, tinha esquecido disso. Nem vou mais ficar bravo com Deus se o Trump morrer, então. Nada, é que o Bolsonaro é tão insuportável que nem a Covid vinga nele. Eu fico imaginando a Michelle, velho. É muito karma na vida, né? Coitada dessa moça. Mas é a vida. Passou. Eu não vou falar mal do governo que está sendo gravada. Na nossa resenha desgravada da semana que vem eu falo. Não, mas eu tenho que dar um... Você viu a música que o Detonautas fez para Michelle? Não vi. Vou te mandar. Manda, por favor, Isa. Eles tinham feito uma em 2000 do Ladrão de Gravata, né? E agora fizeram da Micheque. Boa. Eu rachei o bico de rir. Tá, manda pra mim, manda no meu WhatsApp. Nossa, meu. 89 mil, mas eu nem quero 89 mil. Se eu tivesse que passar um dia inteiro com ele, eu pagava 89 mil para não acontecer isso. Um dia. Imagina a vida. Não, 89 mil, tô fora. Eu pago 89 mil do meu bolso. Eu faço cheque hoje para não ter que chegar perto dele. Imagina, coitado. Os descobertos, é verdade, né? Se for cavar esses 89 mil, vira milhões fácil, né? Bom. Gente, beleza então. Grau de diluição de Oswald. Oi? Eu tenho duas dúvidas. Vai lá. Eu ainda não entendi muito bem, tipo, na diluição, o que significa o grau de ionização aumentar. Porque, tipo, na minha cabeça, eu acho que eu tô interpretando errado. Na minha cabeça, se eu, tipo...
Pode falar, Tem- professor. não, termina aí a dúvida, porque daí eu já ia, mas tem mais, vamos lá. Beleza, é que na minha cabeça, tipo, ao diluir é diminuir a concentração, certo? E, tipo, diminuiria também, tipo, o caráter ácido dele. Eu não sei se eu tô entendendo Isso, errado ó, ou não. perfeito. Diminui o Mas, caráter ácido. então, Mas mas por que isso que não. aumenta? Então, aumenta a quantidade de partículas que sofreu a ionização. Então, pensa assim, ó. Vamos pôr número para ver se fica mais fácil. Então, ó, eu tenho 1 mol de um ácido qualquer, certo? E eu tenho 10% alfa. Então, o que significa isso? Eu tenho uma solução de 1 mol por litro, e nesse 1 mol por litro, 10% sofreu ionização. Então, 0,1 desse 1 mol, 10% é 0,1. 0,1 virou H+, e ânion-. Então, eu tinha 1 mol aqui, aí eu tenho 0,1 de H+, e de ânion-. Aí eu vou lá e jogo isso aí, esse 1 litro, em 10 litros de água. Então, eu aumentei 10 vezes o volume. Só que aí o alfa só passa, sei lá, para... pode aumentar 10. Passa para 20%. Só que aí, ó, pensa, o alfa passou para 20%, certo? Você não tinha 1 mol do ácido. Só que esse 1 mol do ácido agora foi para 10 litros. Ele não está mais em 1 litro. Então eu formei 0,2. Por quê? Porque o alfa passou para 20%. Então, em vez de ionizar 10%, em vez de 1 mol se transformar em 0,1 de H+, 1 mol vai se transformar em 0,2 de H+. Beleza? Só que isso está diluído em 10 litros. Então, se isso está diluído em 10 litros, no fim das contas, a acidez ficou menor. Porque antes eu tinha 0,1 mol de H+, em 1 litro de solução. Aí eu pus 10 litros, o alfa aumentou 10 vezes, passou, né? Dobrou, na verdade, né? Passou de 10% para 20%. Tenho mais H+, só que eu tenho mais H+ num volume maior de água. Então, no fim das contas, eu diminuí a concentração e aumentei o alfa. E ele ficou menos ácido. Por que ele ficou menos ácido? Porque ele está mais diluído. Você tem um volume de água maior. Então, mesmo ele sofrendo mais ionização, mesmo o grau, o alfa de ionização ficando maior, no fim das contas você ficou menos ácido. Por quê? Porque você tem um volume maior de água, um volume maior do solvente qualquer, não precisa ser água, mas como o volume de solvente aumentou, a concentração final dos íons ficou menor. Então, apesar do alfa ter aumentado, então apesar de mais HA ter virado H+ e ânion-, então essa reação aconteceu mais. Aconteceu mais ionização, formação de íons. Mas, como o volume final ficou maior, a acidez ficou menor. Beleza, Certo? é que, tipo, eu achei muito contraditório, tipo, sei lá, tipo, aumentar o volume e o caráter ácido aumentar, tipo, teoricamente, analisando só ali, sabe? Eu não tava entendendo muito bem. Então, se você olhar só para o alfa, você fala assim, ó, por exemplo, o ácido acético, o vinagre. O alfa dele é 2,5%, 3%. É bem pequenininho, então ele é um ácido bem fraquinho, o ácido acético lá do vinagre. Mas se você for fazendo diluições no ácido acético, ele pode chegar num alfa de 100%. Você fala, nossa, mas como assim? O vinagre, né, o ácido acético com um alfa de 100% vai ser um ácido extremamente forte? Não. Se você fizer diluição. Então, como você vai aumentando o volume do solvente, a concentração de H+ vai ficando cada vez menor. E aí, isso não vai mudar na acidez. Na verdade, vai interferir o contrário. Ele vai caindo a acidez, vai ficando cada vez menor a acidez. Tá bom? Beleza, e professor, não, pode falar, perdão, você falou É alguma meio. coisa. Eu concordo com você que é meio contrassenso. Assim, se você olhar para uma das coisas, por isso você precisa ver o plano geral, você precisa ver a situação como um todo. Eu tava analisando isoladamente. É, Professor, olhando o alfa perdão, pode sozinho, falar de caga novo. tudo. Olhando o alfa Uhum, sozinho, você vai ferrar com tudo. Né? uhum, beleza. Professor, a outra dúvida é, por exemplo, se eu aumentar a concentração se eu aumentar a concentração, o número de mol, sei lá, influencia nesse caso? Então, se você aumentar a concentração inicial, você vai aumentar as quantidades finais.
Mas normalmente você aumenta as quantidades finais na mesma proporção. Então o K vai ficar inalterado. Né? Você vai ter maior quantidade no final, mas no final o valor do K não vai ser... Né? Então é como se fosse um deslocamento de equilíbrio. Ah, aumentei a concentração inicial do ácido. Ah, então você vai deslocar, né? Aumentou a concentração do reagente, você vai deslocar o equilíbrio para o produto, vai aumentar as quantidades de produto, mas no final das contas o K vai permanecer o mesmo. Porque aumentar a quantidade inicial não mexe no alfa. Se você não mexe no alfa, a proporção vai ser a mesma. Então você vai até ter valores maiores, só que o valor da constante vai permanecer inalterado. Então, funcionaria como um deslocamento de equilíbrio. Então, aumentou a quantidade de reagente, desloca para o produto, aumenta a quantidade de produto formado. Todos esses números vão ser maiores, mas a constante vai dar a mesma. Mas nesse caso, o ácido ficaria mais forte, né? Porque eu tô pensando muito nessa fórmula que você passou, sabe? Isso, aí o valor, por exemplo, se você fosse medir o valor de pH, se você aumentasse a concentração inicial, o valor de pH ficaria mais baixo, indicaria uma acidez maior. Aí você pode afirmar. A constante vai ser a mesma, mas você vai ter uma acidez maior. Porque daí o número absoluto aqui da concentração de íons H+, vai aumentar. E aí, como esse valor vai aumentar, ele vai ficar mais ácido, o pH vai ficar menor. Aí você pode afirmar. Tanto que, sei lá, você vai assim para mim, te dou R$1 milhão se você tomar uma solução de ácido sulfúrico. Eu falei, beleza, eu topo. Né? O que você precisa fazer? É só pegar uma concentração de ácido sulfúrico bem baixinha, porque daí a acidez vai ser bem baixinha, vai ser tipo um Guaraná, assim, uma Coca-Cola. Né? O ácido sulfúrico, em algum momento, você vai conseguir uma diluição suficiente que você possa ingerir. Né? Você não pode tomar ácido sulfúrico puro, porque daí não chega nem no estômago o ácido sulfúrico. Ele vai corroer tudo e já era. Mas se ele estiver bem diluído, a concentração for bem pequenininha, a concentração de íons H+, vai ser pequena e a acidez vai ser pequena. Né? Então, tudo é muito relativo. Então, puxa, comecei com uma concentração inicial altíssima. Putz, a acidez vai ser alta, mesmo para um ácido fraco. Né? Existem, por exemplo, você consegue fazer corrosões significativas com ácido acético. Você pega o ácido acético PA, o ácido acético puro, de concentração, se eu não me engano, eu preciso depois pesquisar, mas o ácido acético ele pode ter uma concentração superior a 10 mols por litro. No vinagre você tem uma concentração de meio mol por litro, mas você consegue soluções de ácido acético 10 mols por litro. Mesmo ele sendo um ácido fraco, ele vai causar corrosão, ele vai causar problemas com uma concentração tão alta. Né? Então, porque o alfa é proporcional. 5% do ácido que eu pus no início vai virar H+. Puxa, se eu pus 10 mols, já vai ter uma quantidade significativa de H+. Né? Então, aumentou a concentração inicial, você aumenta todos os efeitos. E aí, lógico, a constante, como o nome mesmo diz, permanece constante. Ela não muda. Tá bom? Tranquilo? Beleza. E professor, a derradeira, rapidinho. Manda Eu acho que não ver, ficou, eu acho que não ficou muito claro para mim aquela observação ali em cima, sabe, no canto superior direito. Para qualquer ácido, a primeira Então, ionização e se tal. você pensar num ácido, sei lá, o H3PO4, se você escrever a ionização dele, assim, 3H+ e PO4, 3-, para determinar a concentração de H+, está errado. Porque eu não vou considerar as 3 ionizações. Para a gente medir a concentração de H+, então, para determinar a quantidade de H+, a primeira ionização é que importa. Então, mesmo sendo um H3PO4, se eu quiser calcular a concentração de H+, eu vou calcular nessa aqui, na proporção de 1:1. Então, eu vou dizer que o H3PO4 vai liberar um H+, e vai ficar aqui H2PO4-. E eu vou medir a quantidade, a concentração de íons H+, a partir desse. Por quê? Porque as outras ionizações são desprezíveis. O que aconteceu com a segunda, a terceira ionização é desprezível. Na verdade, o que acontece? O íon H+ da primeira ionização, ele vai agir como íon comum na segunda ionização. E ele vai deslocar o equilíbrio da segunda ionização para o lado do reagente.
a segunda ionização vai acontecer muito pouco, porque eu já tenho íons H+ na solução, e esses íons H+ vão deslocar o equilíbrio da segunda ionização para o lado do reagente. Então, a segunda ionização, a terceira ionização de um ácido, é desprezível para a quantidade de H+. Quanto H+ eu produzo? A quantidade da primeira ionização. Aí você vai medir pelo alfa, você vai calcular aqui pelo alfa, né? Você vai descobrir essa quantidade pela primeira ionização. Ah, tem H+ vindo da segunda ionização? Tem. Muito menos do que da primeira. Da terceira? Também, mas muito menos. Então é desprezível em relação à quantidade da primeira, né? Então a quantidade da segunda, da terceira, da quarta, você não precisa pensar nela. Tranquilo? Adoro suas dúvidas, David, porque tem um monte de gente, eu tenho certeza, né? Não está mostrando a carinha aí, tá com a dúvida e não pergunta. Aí pelo menos você perguntando, aí o cara escuta a resposta e fala, nossa, olha lá. Então tem que fazer pergunta, gente. Né? Quem não faz pergunta, quem não tem dúvida, é que não está estudando. Se está estudando, tem que ter dúvida. Eu adoro dúvida. Eu acho que deixa a aula muito mais dinâmica. Eu acho que é uma das coisas assim que mais interferem na minha aula em tempos de pandemia. Não consegui olhar para a cara de vocês, porque às vezes a gente olha para a cara de vocês e percebe que você está com dúvida, mas você não está com coragem de perguntar. Aí a gente só repete. Né? Então, na aula lá, do nada, o professor voltou e repetiu. Né? Então, quem está prestando atenção e está entendendo, fala, nossa, o professor está falando de novo esse negócio. É porque a gente viu a cara de alguém que está com dúvida. Aqui eu fico olhando tudo, ó, um G, aí o Thomas lá, ó, tá rindo, para mim o Thomas tá entendendo. O Silas lá rindo, tá entendendo tudo, né? Então, a gente fica meio perdidão. Eu adoro quando faz pergunta. Quem mais tá rindo aqui? O André, a Ana, todo mundo tá rindo, né? A tia da resenha, ó lá, tá rindo também. Vamos fazer exercício? Sei lá quantas aulas que eu não faço exercício, hein, gente? Nossa! Eu esqueci. Não esqueci? Eu tava devendo coisa pra vocês, não tava? Gente, culpa da Tamira. Culpa da Tamira. Essa semana eu vou pôr a culpa nela. Terça-feira eu peguei me tranquei no quarto para pegar para fazer tudo que eu tava devendo para todo mundo, que não é só para vocês que eu tô devendo, acreditem, confiem em mim. Tô devendo mais coisa para outras pessoas. E ela começou a dar um chilique, que eu não ia ajudar em casa, que as meninas estavam fazendo lição e não sei o quê, e eu tava trancado no quarto. Eu falei, mas eu tenho que fazer os bagulhos, eu tenho que trabalhar. Não quero nem saber, ajuda. Tá aí, meu. Já era. Que caderninho, tia da resenha? O caderninho tá aqui, ó, mas você acha que a Tamira deixa eu pegar o caderninho, meu? Meu caderninho lá dentro de casa é outro. Eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que cuidar das crianças. Eu peguei terça-feira à tarde. Pode perguntar para ela. Pergunta para ela na quarta-feira se ela não deu chilique comigo na terça-feira à tarde. Ela vai confirmar. Pode perguntar que ela vai confirmar. E aí já era. Ela está dando banho nas crianças. Eu escutei o chuveiro ligar. Ela estava dando banho nas crianças. Então ela nem está escutando. Eu posso falar mal dela à vontade. Ela vai ficar sabendo na quarta. Ah, é verdade. Está gravado, gente. Eu preciso aprender o que eu posso falar e o que eu não posso falar quando está gravando. Se é pra falar da Tamira, você tem que falar antes da. Você tem que falar na resenha, que não é gravada, entendeu? Falar mal da Tamira tem que ser só na hora da resenha, gente. Eu esqueço dessas coisas. Bom, ó, vamos lá. Vamos fazer o primeiro por tabelinha. E aí depois que você fizer pela tabelinha, então, ó, você vai fazer aí. Enquanto eu apago a lousa, monta a tabelinha início, reage, equilíbrio, tenta resolver pela tabelinha. E depois a gente vai fazer com a formulinha do Oswald. Você vê que a fórmula fica mais rápida, é bem mais fácil. Né? Mas dá para fazer pela tabela. A lousa eu posso apagar? Pode. Pode? Então vai fazer a fórmula. Se chega lá na prova, a gente não lembra da fórmula. Então, se você não lembrar da fórmula, faz pela tabelinha. Pois né? é. Então, a tabelinha é a saída. Né? Chegou na prova, esqueceu a fórmula, faz a tabelinha. Mas se você lembrar da fórmula, como a gente está perto do fim do ano, né? E vai rolar as revisões, na revisão eu vou relembrar a fórmula do Oswald. Se você lembrar da fórmula, põe a fórmula que você resolve bem mais rápido. Ah, não lembrei. Monta a tabelinha que vai sair do mesmo jeito. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai sair.
Alvano, você não sabe como eu adoro inventar fórmulas na hora da prova. Pega uma fórmula de química, substitui na prova de física, dá aquela inventada louca. Cria uma teoria que nunca existiu na vida, Isa, você é dessas? Eu tenho que entender as coisas. Mesmo que depois seja para decorar a fórmula. Se eu entendi, eu vou aprender a fórmula. Se eu não entendi, desiste que eu não vou aprender a fórmula. Ah, eu sou desse também. Me forçar a decorar uma fórmula que eu não faço ideia do que está acontecendo. Foi quando a desinfeliz da minha professora de matemática quis me ensinar irracionais, o I. Meu. Ah, tem que saber disso. Não, porra, mas por quê, velho? Não explico por quê. Aí ficava com aquele I, e aí misturava com trigonometria. Eu falava, velho, da onde essa mulher tá tirando trigonometria no meio do... Eu falo, o que ela tá fazendo? Mas... E era tudo assim. Ah, para isso é essa fórmula, para isso é essa fórmula. E decora assim, e é assim. Meu, e eu tive professores espetaculares de matemática. Espetaculares. Meus professores de matemática, tinha um japonês, o Akira. Meu, ele tirava o cadarço do tênis para fazer a bola na lousa, ele amarrava o giz no cadarço e fazia o círculo. Meu, mas ele era sensacional. E assim, e aí no meio pro fim do ano, do terceiro ano do ensino médio, me aparece esse estrupício aí, que o professor teve um problema de saúde, não sei o que, saiu, e apareceu essa professora que ela só ensinava a gente a decorar. Não, há 20 anos eu dou aula e há 20 anos todo aluno meu decora isso. Por que vocês não vão decorar? Eu falei, não, porra, mas me explica o porquê, quem sabe eu decore, né? Foi tenso o negócio, foi tenso. Aí, nossa, um amigo meu, eu era mais bonzinho, mas um amigo meu bateu boca com ela, xingou, saiu batendo porta. Foi demais. E a gente estava acostumado, e era uma turma, a gente era uma turma bem pequenininha. Eu estudei no colégio que o Pasquale foi dono. O Pasquale era sócio da nossa língua portuguesa. E era um colégio muito pequeno, e aí ele entrou com a sociedade para subir o nível. Bem pertinho de onde eu moro aqui. O Ursa Maior. A Haline deve conhecer o Ursa Maior. Conhece o Ursa Maior, Haline? Vive em obras lá. E era do Pasquale. E a gente tinha 14 alunos na sala. Mas a gente era muito crítico, porque eles incentivavam isso. E aí, meu, lá no meio do terceiro ano, a gente com a boca no vestibular, me aparece a mulher de matemática. A gente vem desde sempre aprendendo a pensar e ela queria que a gente decorasse. Virgem Maria. Estudei no Ursa. Quer ver, ó? Da sétima série, do sexto ano, né? Da sétima série, até o terceiro ano do ensino médio. Tive aula com o Pasquale. Eu tive uma aula com o Pasquale. E ele deu uma aula sobre redação, não sei o quê, formação de texto. E aí no ano, né, naquele ano, caiu o tema que ele falou na Unicamp. Então, meu, assim, tipo, cheguei na Unicamp e falei, velho, vou arrebentar. Né? E a Unicamp, ela era temática. A prova inteira era em cima do mesmo tema. E aí ele falou sobre o tema água e caiu na Unicamp o tema água naquele ano. Ixi, a Unicamp foi sucesso. Então, ó, ele fala aqui no 1, uma solução de ácido acético 0,05 mol por litro, esse é mol, significa mol por litro, apresenta um grau de dissociação alfa 0,4% numa temperatura de 25 graus Celsius. Para essa solução, a temperatura mencionada calcule o valor da constante de equilíbrio. Então, ó, vamos montar aqui o ácido acético. Bom, ele vai ionizar. Você não precisa saber a fórmula, ele vai liberar um H+, e o acetato menos. Ah, eu sei qual é a fórmula do ácido acético. Desenho. Não precisa. Então, a gente está falando de equilíbrio iônico dos ácidos. Na ionização vai liberar um H+, gente. Não precisa ficar inventando moda, tá? Então, um mol desse libera um H+, e o acetato menos. O que eu tenho no início? Eu tenho 0,05 mol por litro disso. Nada. Acontece a reação.
para chegar no equilíbrio. Gastei 0,4%, não é isso, o alfa? 0,4%. Então, eu gastei 0,4% de 0,05. Ave Maria. Bom, calma aí, gente. Não vai caber aqui nem que eu quisesse ia caber, né? Ó, vou apagar. Vou pôr X aqui, ó. O meu X é 0,4% de 0,05. Então, aqui, 4 vezes 5 dá 20. Então, isso aqui com 3 casas, 0,020 dividido por 100. Isso dá 2 vezes 10 a menos 5, tudo bem? Ó, tem 1, 2, 3, 4. 2 vezes 10 a menos 4. Seria 20 vezes 10 a menos 5. Então, 2 vezes 10 a menos 4. Então, eu gastei aqui 2 vezes 10 a menos 4. Aqui eu formei 2 vezes 10 a menos 4. E aqui eu formei 2 vezes 10 a menos 4. Aqui ficou 5 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? 0,05 eu transformei em 5 vezes 10 a menos 2. Menos 2 vezes 10 a menos 4. Aqui, não precisa de sinal. 2 vezes 10 a menos 4 e 2 vezes 10 a menos 4. Então, a constante desse ácido vai ser 2 vezes 10 a menos 4 vezes 2 vezes 10 a menos 4 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Aí, Alvânio, você esqueceu do negócio aí, ó. Não esqueci. Mesmo que você for fazer a tabelinha, mesmo que você não for usar a fórmula de Oswald, o alfa não é pequenininho? Se o alfa é pequeno, 4%, 0,4%, significa que ele é fraco. Então, significa que você pode aproximar isso para 5 vezes 10 a menos 2. Aí eu queria tanto fazer a subtração, então faz na sua casa. Eu não vou fazer aqui. Tá? Não tenho, né? Não estou com vontade. Só que daria 0,02 vezes 10 a menos 2. Então, 5 menos 0,02 daria aqui 4,98 vezes 10 a menos 2. E aí, se você fosse resolver, você ia chegar no mesmo número que a gente. Né? Então, se você quisesse fazer a subtração aqui, pode até tentar, não vai dar em nada. Bom, aqui, 2 vezes 2 dá 4, dividido por 5. 4 dividido por 5, 0,8. Não, vou fazer assim, 4, 10 a menos 6. Então, ó, 10 a menos 4 com 10 a menos 4 daria 10 a menos 8, e o 10 a menos 2 para cima fica 10 a segunda, né? Então, fica 4 quintos vezes 10 a menos 6. Dá 0,8 vezes 10 a menos 6. 8 vezes 10 a menos 7. Isso é 7 torto, hein? Né? Beleza? Aí a fórmula. Bom, a fórmula. Como que ficaria pela fórmula? A constante desse ácido ia ser alfa ao quadrado vezes a molaridade, porque ele é fraco. A constante desse ácido, alfa ao quadrado, 0,4 sobre 100 ao quadrado, vezes a molaridade, 0,05. Aqui, para fazer o ao quadrado, eu vou pôr em notação científica. 4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes 0,05. Então, isso aqui dá 16 vezes 10 a menos 6, vezes 0,05. 16 vezes meio daria 8. Então, isso aqui vai dar 0,8 vezes 10 a menos 6. 8 vezes 10 a menos. Gente, pela fórmula é mais rápido, mas você vai ver que até as contas vão ficar muito parecidas, né? Então, é bem de boa. Não lembra da fórmula, faz a tabelinha e você vai chegar na constante. Lembrou da fórmula, substitui na fórmula que você vai chegar na constante do mesmo jeito. Beleza?
A concentração em mols por litro do íon acetato. Pela tabelinha é muito mais fácil, né? A concentração em mols por litro do íon acetato, 2 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Então, ó, esse ou esse é a letra A, né? A B, pela tabelinha, é direto. 2 vezes 10 a Professor, menos 4 mols por litro. Oi, quem me chamou? a Ana, tem unidade de medida? Então, na constante, não. A constante é adimensional. Unidade medida só para concentração. Então, Ah, tá, concentração tem obrigada. mols por litro. Constante é adimensional, sem unidade. Ok, obrigada. Nada, imagina. E o C, a concentração em mols por litro de todas as espécies da solução. Bom, então a C, a concentração do ácido, 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. A concentração de H+, 2 vezes 10 a menos 4 mols por litro. E a concentração dos ânions acetato, 2 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Beleza? Tranquilo? Gente, é isso. Tentem fazer os outros exercícios. Se der algum problema, me chama, tá bom? Mas eu acho que agora, com esse, os outros vocês vão tirar de letra. É tudo igual, tudo igual. Então, puta, se atrapalhou no 2, no 3, dá uma olhadinha nisso aqui que você vai perceber que é tudo na mesma pegada. Tá bom? Esqueceu a lei do Oswald? Faz a tabelinha. Puxa, olhei, tá meio estranho esse negócio. Meu, manda ver na tabelinha. Lembrou da fórmula? Faz pela fórmula. Beleza? Tranquilo? Agora a Tamira tá aqui no quintal, a gente não pode mais falar mal dela. O chuveiro parou, agora não dá mais para falar mal dela. Passou rápido, né? A gente até roubou uns minutinhos do lanche, ó. 7 minutinhos. A gente, vocês também estavam, vocês são meus cúmplices, vocês também estavam falando mal da Tamira. Não sou só eu. Ó, vocês escutaram ela gritar? Ah, é assim? Gente, beijos, boa semana para vocês. Tentem fazer os exercícios, qualquer problema me chama, tá bom? Vou mandar o gabarito desses junto com a resolução dos outros que eu tô devendo, se ela deixar. Se ela deixar eu trabalhar, eu mando tudo para vocês. Tchau, gente. Tchau, Albani. Beijos. Final de semana. Obrigado, Tchau, professor. pra Obrigadão, vocês hein? também. Bom final de Imagina. semana. Ô, professor, não Obrigado esquece de a me dar o você. poder semana que vem de novo, hein? Pode deixar, poder estará na sua mão. Não, Albani. Beleza. Semana que vem é minha vingança. Ah, é verdade, tá. A Não tia da esqueça. resenha. Não, ô, professor. Eu entro primeiro que ela. Tem que ficar o poder pra mim. Então, ó, você tem que ficar atenta para entrar antes dele. Vou entrar, pode ficar tranquilo. Se quiser, até gera o código. Beleza. Tchau. Vai nada, Tchau, acorda tchau. faltando 5 minutos pra segunda aula e... Eu vai entrar vou primeiro. vou mandar a senha do vetor para ela que vai gerar o link. Aí ela vai ser a anfitriã. Aí, coitado do David. Boa, professor, boa. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, Até. professor. Obrigado. Bom final de semana. Imagina, obrigado a vocês. Até mais. Tchau.